A gente está iniciando mais um episódio do Podmar e antes que eu me esqueça, acione o sininho, inscreva-se no nosso canal que toda semana sempre tem um episódio aqui para você. Hoje vamos falar um pouco de literatura, de leitura ou de como ouvir uma... Estou aqui com Febraro e com Bianca. Isso. Vamos fazer uma breve apresentação de vocês, de onde vocês são, como vocês vieram, como chegaram até aqui. Vou começar pela dama. Tá certo. Você é daqui de Campo Grande mesmo? Eu sou de Campo Grande, nascida, criada, nunca saí de Campo Grande. Sou professora. Em 2022 eu abri a livraria Amor com o meu companheiro Felipe. E desde sempre o objetivo da livraria foi o fato da gente não querer só vender livros, mas também de certa forma trabalhar com essa formação, né, de leitores, de um público, né, de um público leitor que participa dos eventos. Então a livraria ela surgiu para isso e tem sido mais ativa desde o ano passado nesse objetivo. Eu sou o Febraro de Oliveira, sou escritor daqui do Mato Grosso do Sul. A Bianca também é escritora, assim, ela tem 2 livros publicados, é que ela não contou. Mas eu tenho também 2 livros publicados, um que é o Irapuru, que é um romance, que conta a história de um menino que nasceu numa ocupação aqui de Campo Grande, e o outro que é o Caixa d'Água, que esse se passa no interior do Acre, onde um menino é assassinado numa caixa d'água, e aí o livro tenta retratar o que a família dele escreveria caso eles fossem poetas. Então, esse último livro ganhou o Prêmio Caio Fernando Abreu de Literatura, mas é basicamente isso, assim. Eu tenho uma curiosidade, eu tenho uma dificuldade enorme de escrever. Eu penso, enfim, faço planejamento, mas para colocar no papel eu perdi, acho que essa... E não foi a internet que me tirou isso, não. É preguiça mesmo. Aí eu fico imaginando como alguém que tem uma ideia e coloca no papel. Eu sou um admirador de vocês, porque não é fácil você transpor o que você pensa para o papel. É infernal. Acho que as minhas 2 passagens pela escrita, assim, elas foram elas tinham um objetivo, né, muito grande naqueles 2 momentos. O meu primeiro, ele foi muito fácil, assim, porque eram escritos do meu relacionamento, né? Eu escrevia muita prosa poética, muito texto, muita carta. Então, saiu, assim, de uma forma bem natural. Chegou no momento que eu tinha aqueles textos, eu queria fazer alguma coisa com eles, eles viraram um livro. Já o segundo, eu tinha o objetivo de publicar um livro infanto-juvenil para as crianças que falasse um pouco sobre a relação dos povos originários com a natureza. Era o objetivo, e foi assim bem pontual também. Mas isso implicou em pesquisa, em estudo? Muita pesquisa. E teve uma pausa também, porque eu e somos 2 autoras, né? Eu escrevi e tem a Marina que ilustrou o livro inteiro. Nós começamos em 2019 no estúdio dela, a feitura desse livro, e em 2020 teve a pandemia, então a gente tem uma pausa aí, né? E nessa pausa surge o outro que eu comecei a trabalhar nele, que era o de prosa poética. Então a gente retornou ali no finalzinho de 2020 para esse livro Infanto Juvenil, em 2021 a gente lançou no Sesc, a Guerreira Potira. Que doido, eu achei que o 19 tinha vindo antes. Ele de certa forma veio antes, tanto na escrita quanto na impressão dele. Porque como a gente parou, né, na pandemia de mexer a Potira, o 19 ele me fez companhia durante esse tempo, né? Tinha os vídeos poemas, publicava toda segunda-feira um vídeo poema durante a pandemia no Instagram. E aí eu falei, eu vou fazer a impressão desse livro, né? Porque teve uma rede de pessoas ali que apoiaram e ajudaram. E a tua experiência? A minha experiência foi um pouco conturbada. O meu primeiro livro, eu comecei muito escrevendo assim, de uma sensação muito de fluir, de querer escrever, e eu queria muito contar a história da minha rua, que tinha sido uma ocupação, e que os vizinhos contavam que havia sido uma ocupação, e eu, nas minhas pesquisas, não consegui encontrar um documento que comprovasse isso. O que me deixou com mais desejo ainda pro negócio. Eu pensei, ótimo, então a gente tem ali uma história, uma narrativa oral que já me interessa. E aí o livro
Eu escrevi umas 300 páginas, eu cheguei para a Anitta Deac, que foi que fez a edição do livro, né? Que é uma escritora de São Paulo, é bem legal a Anitta. E aí eu, lendo com a Anitta, a gente pegou e falou assim, vamos começar o livro do zero, então. Então a gente apagou as 300 páginas e tinha um fomento do FEMIC, então eu tinha muito pouco tempo para entregar o livro, então eu tinha que entregar em 6 meses. Se alguém faz isso comigo, manda eu jogar fora 300 páginas, eu desisto. Ele foi resiliente. Dá vontade, mas foi uma delícia. E era no meio da pandemia, então eu também estava assim nessa coisa de... Eu madrugava escrevendo e enviava para ela e a gente ia colocando, mudando, mexendo. E aí, enquanto eu estava terminando nesse período de 6 meses, eu comecei a escrever um de poemas, que é baseado numa brincadeira minha quando eu tinha como criança, que tinha uma caixa d'água, eu deitava e ficava me afogando na caixa d'água, coisa que toda criança faz, né? Eu nunca fiz, não. E eu comecei a escrever sobre isso, sobre essa relação, um livro de poemas. Aí um amigo meu me falou assim, você está escrevendo isso por conta do menino que foi assassinado numa caixa d'água? E aí eu não sabia, eu fui ver, e eu fiquei muito intrigado pela história, comecei a stalkear a família, mãe, etc. Porque ninguém falava nada sobre o menino. E aí um dia fazem uma campanha para achar a moto que o menino foi até o local que foi assassinado. E aí eu descubro que o menino é gay. E aí aquilo pra mim, assim, eu falei, bem, eu tenho uma história aqui agora. Então eu tenho uma história de um apagamento. E aí o livro, ele também apaga o menino, porque ele conta como a família reage. Então são vários eu líricos, vários personagens, tentando narrar o mesmo fato, que é alguém foi morto. E como eu me sinto a partir disso, aí são outros 500. Então é um livro até meio cruel, assim, nesse ponto de vista. Mas eu comecei a escrever ele no meio tempo do Irapuru. Aí depois eu escrevi no Prêmio Caio Fernando Abreu de Literatura, e aí ganhou, e aí foi, assim, foi super divertido. Mas foi mais tranquilo, porque eu não tive alguém que me falou apaga tudo. Eu apaguei porque meu amigo falou, tem outra história. Mas o enredo permaneceu, Sim. A ideia permaneceu. Eu falo disso que mando jogar fora, que eu fui por muito tempo dirigente do Partido dos Trabalhadores, por 27 anos. Uhum. Aí, nas brigas internas, me tiraram para fora. Aí uma pessoa me procurou e falou, por que você não escreve um livro? Mas ele tinha a intenção que eu denunciasse as coisas. Eu, no primeiro momento, fiquei tentado, estava um pouco magoado pelo meu afastamento, mas depois eu pensei, falei, é melhor escrever depois que as pessoas morrerem, porque tem coisas que não podem ser contadas. E eu desisti. E eles queriam que eu narrasse a história, não era eu escrever, né? Não era eu escrever. Tinha que falar. Eu preferi não escrever o livro, deixa isso para... Mas você sabe que às vezes a gente tem algo na literatura que é autoficção, né? E a gente tá lendo muito uma autora que é a Annie Ernaux, e ela conta coisas de uma autoficção, que essa mistura de realidade e ficção, o que é verdade, o que é mentira, que é de um nível assim, que você quer morrer, às vezes de rir, às vezes morrer de vergonha. Eu acho super engraçado. E a autoficção, eu acho que é um momento da literatura de agora, né? Annie Ernaux ganhou um Nobel, tem, sei lá, 2 anos que ela ganhou. E a autoficção agora. Veio pra Felipe e ganhou, né? Mas então dois autores que estão num projeto de leitura. Isso. Como é que surge, como é que vocês se encontram? Como que a gente se encontra? Eu conheci o Febraro no festival em Corumbá, né? Pessoalmente, eu acho que foi assim. Ele estava de produtor no festival e a gente foi com a livraria participar da programação. E a gente se conheceu lá. Foi engraçado, tava tudo dando errado, assim, porque eles chegaram às 7 da manhã pra pegar o ônibus. O ônibus só chegava às 10, 11, meio-dia, alguma coisa assim. E eu assim, desculpa, Bianca, desculpa, eu não conhecia. Mas eu já conhecia Amor, assim, porque eu era E a gente conheceu o Febraro. tinha uma perspectiva de uma livraria, de algo novo na cidade, algo, não novo, mas algo fresco. Porque naquele momento a gente também tinha Badaiá, que já tinha livros com uma curadoria, muito voltava para criança, para família, para infanto juvenil, mas livros com curadoria. E eu sentia muita falta de ter uma editora, uma livraria que pensasse curadoria de livros. Então, assim, que não seja qualquer coisa. Que não é porque é best-seller que é bom. Então, assim, alguém que está de fato apaixonado por livros. Quando a Amor veio, eu gastei muitos salários com a livraria, assim, eu ia e eu ficava bem apaixonada, assim, porque era um vislumbre de algo fresco chegando na cidade, então veio aí de um encanto, assim, meu,
E aí depois vocês também fizeram alguns eventos. Sim, você aparecendo, aí surgiu alguns convites, né? Em 2000. Ela brigava, porque ela falava que eu só ia quando eu era convidada. Aí eu convidei ele pra se juntar a nós de vez. Mas a gente lançou um livro com o selo da editora, porque a livraria se desenrolou para uma editora também. Então a gente lançou um livro no final de 2022, que é da Alessandra Coelho, um livro de poesias. E eu convidei o Febraro para participar do lançamento com ela, conversar, né, lançar as provocações, enfim, falar sobre o livro com ela. Acho que essa foi a nossa primeira junção, assim, o primeiro convite. Foi. E eu lembro tão bonito, assim, da Alessandra. A Alessandra é uma jovem mulher poeta, assim, usamos tudo para poesia. É um livro que brinca um pouco com o Islã, com narrativa oral, com até uma ideia de tradição, assim, com poesia dos anos 80. Tem uma poesia marginal nela, muito, muito interessante, assim, também. Foi um ganho, assim. E logo pro primeiro livro da Amor, assim, foi um negócio bem bonito de ver. E agora vocês estão tentando criar, criar um mercado, vocês usam um termo mais lúdico, uma coisa mais bonita. Público. É um público, né? Aham. Trazer o público para a leitura. É isso que você... Como é que surge esse negócio de vocês lerem para os outros ouvirem? Eu, pessoalmente, viajei 2 vezes, em 2021 e 2022, para São Paulo. E sempre que eu vou, eu visito livrarias, né? Coloco umas 3 livrarias, assim, No roteiro. no roteiro. E eu via a programação, via as coisas acontecendo, e eu falava, nossa, mas eu vou ter que viajar toda vez para fazer essas coisas. Lá eles fazem coisas assim, tem propósito. As livrarias, para sobreviverem, elas precisam se propor a coisas novas o tempo todo. Não pode ter uma livraria de portas abertas fazendo nada, só existindo, né? Ela tem que trazer essas pessoas para dentro. Então, assim, tem programação sempre. Observo muito uma livraria chamada Gato Sem Rabo. Maravilhosa. Né, que é uma livraria que só tem livreiras, as donas são mulheres e só vendem autoras mulheres. Então, de todas as editoras que Isso existem... não é machista, mulher vender sua mulher? Não tem nada a ver com essa história. Não. Eu acho assim, uma vez fizeram a pergunta assim pra mim, nossa, mas pra que vender livro só de autoras mulheres? Podia vender de homens também. Mas São Paulo, gente, São Paulo pode fazer isso, porque a cada esquina tem uma livraria, não vai faltar livraria para você comprar o livro de um autor homem. É que a proposta delas é diferente, acho que é uma cidade, ali é um polo que você pode propor coisas diferentes. É uma forma de incentivar, exatamente, de dar visibilidade às mulheres. Isso, com certeza. Tanto que elas publicam uma coisa bem legal toda vez no Dia das Mulheres, que estamos na programação normal, né? Nós só vendemos livros de mulheres, então a gente... A promoção está sendo feita, a promoção dessa ideia o ano inteiro. Então, assim, eu acho que como é um lugar que viabiliza esse tipo de propostas diferentes, e até para se sobressair um pouco também, né? Então, assim, olhando para tudo isso, para essas inspirações e tudo mais, eu sempre falava para ele assim, olha só, né, a gente podia ler um livro inteiro, porque clube de leitura existem, né? A gente conhece uns 3, 4 clubes de leituras daqui. Só que o clube de leitura ele tem uma proposta diferente. Cada um lê o livro do jeito que quer, no tempo que quer, na sua casa, e aí tem um encontro, vai quem lê ou quem quiser, se encontra e discute esse livro. E a gente observando que tinha lá já em outras cidades, né, o pessoal se encontrar para ler um livro inteiro, eu queria muito testar, ao mesmo tempo que eu tinha muito medo. E eu também queria muito testar, porque essa ideia tem algo muito performático nisso, assim, e algo que sempre me atraiu muito, assim, eu acho. E teve uma vez que eu fiz na cidade um negócio que, assim, que eu fui ler Esperando Godot, ler inteiro Esperando Godot, e era um negócio chamado, assim, Algum Lugar em Alguma Hora com Alguém. Então eu marcava com alguém, em algum lugar, em alguma hora, a gente se encontrava. Só que não era divulgado nada, a gente só chegava. É lógico, tinha algo muito mais performático, né? Acho que da Amor a gente tem uma junção das coisas, né? De não ser tão solitário. Mas foi muito catupimba, assim. Acho que quando a Bianca propôs, eu falei, eu quero. Porque é um negócio que eu quero fazer também, assim. É um negócio que foi uma paixão, assim. E a gente começou com um livro muito lindo, que é o Jockey, da Matilde Campilho, que acho que deu 1h30 de leitura, mais ou menos.
que a gente deu 12 pessoas, mais ou menos assim, e a gente pensou, bem, ok, achei que ia vir menos. Eu achei que ninguém ia vir, achei que a gente ia ler pra um amigo, uma amiga, Sim. assim, né? E nos últimos encontros tiveram 30, 40 pessoas. Então, assim, acho que a gente tem uma evolução de público, e de um público que entende que a livraria hoje não é um espaço de passagem, mas é um espaço de convivência. Na livraria eu faço amigos, na livraria eu me apaixono, na livraria eu vivo. Então, assim, eu não tô ali de passagem querendo encontrar alguma coisa. Não, a coisa tá aqui, tá acontecendo. Essa leitura de forma performática, você tem algum tipo de interpretação ou é uma leitura? Leitura. É leitura. Leitura. A gente coloca, assim, no mínimo 2 pessoas para lerem o livro, porque fica cansativo, Sim. né? Dependendo do livro. 2 pessoas lendo, mas lendo assim. Tem que ser uma leitura rápida, Aham. né? Um tom Você de tem que ler voz bem. ali, ok, tem que ler bem. Eu nunca fiz a leitura, né? Nunca me propus. O Febrário participa de tudo. De todas. É sempre o Febrário, mas alguém ou alguém, né? Mas eu fico imaginando, porque a leitura, que pelo menos ela tem que ter uma velocidade, um tom Sim. de voz. Sim. Você tem que, até para você atrair quem está assistindo, não pode ser Não pode ser monótono, mas eu acho que a pessoa, quando ela tá lendo ali, ela tá com tanta pressão e com tanta gente olhando pra ela, que ela se esforça até pra ficar mais interessante, assim, o que ela tá fazendo. Porque senão ela é engolida, o livro é engolido, assim. E eu acho que foram poucas as vezes que a gente notou que isso aconteceu. Acho que as pessoas sempre estavam muito espertas pra jogar com a plateia. Um pouco. O Dani Erno, que foi o dia mais engraçado, a gente gargalhava. Tinha gente que veio com champanhe, né? Teve gente que veio com champanhe pra leitura. Tinha café também. A Dani Erno, a gente leu na casa de ensaio, a gente teve um probleminha com a luz no meio da leitura. Acabou. E aí eu falei, nossa, eu surtei, né? Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Assim, eu comecei a andar de um lado pro outro e falei assim, meu Deus, vai dar tudo errado, as pessoas vão embora. E tinha várias pessoas na biblioteca da casa de ensaio, assim, né? Daqui a pouquinho, eles acenderam a lanterna do celular, assim, e continuaram lendo, e ninguém foi embora. Ninguém foi embora, ficou até o final. Aí depois nós fomos para uma área externa para poder conversar, porque tem essa conversa após a leitura, né? É importante ter, assim. No Jockey não teve, na nossa primeira leitura não tem. E as pessoas ficaram assim... E agora? O que eu faço com isso? O que eu faço com isso que eu tô pensando agora, né? A gente sentiu que ficou aquela coceira, assim. Então eu falei, não, tem que ter a conversa após o livro, a gente precisa conversar. Sim. Então, assim, foi todo mundo pra área externa e ficou até ficar escuro, assim. Porque não tinha luz lá, né? E aí ficaram até ficar escuro e eu comecei a sentir uma movimentação, porque o pessoal tinha uma programação, uma apresentação de teatro no dia. Comecei a sentir uma movimentação, assim, né? Eles veio ansiosos, pessoal, vamos embora, por favor. E eles querendo falar sem parar. A conversa durou muito mais do que a leitura. Interessante isso. Então, vocês já fizeram quantos círculos desses? Foi o quê? Uns 4, 5? 5. Foram 5. E o projeto agora prevê quantos? 3. Mas agora é diferente, porque a gente está fazendo um encontro que é pessoas do Mato Grosso do Sul se encontram para lerem pessoas fora do Mato Grosso do Sul. Agora é o contrário, a gente chama grandes escritores nacionais para lerem escritores nacionais. Ou regionais. 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 Então a gente faz esse caminho agora um pouco inverso, que é também esse tensionamento de pegar pessoas de grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro e obrigarem essas pessoas a lerem outras coisas também, assim. As pessoas que a gente convidou, elas já estão atentas a isso, assim. Mas é também esse discurso de notar que existe literatura em outros lugares e que para uma livraria, para uma editora, que eu acho que é um pouco como que é, obrigando o pessoal do eixo Rio-São Paulo eles vão vir para Campo vir Grande, para Campo Grosso do Grande Sul, e saber que aqui tem, não é saber, eles sabem. Tem produção, né? E conhecer essa produção, saber é uma coisa, mas conhecer também. Então eles vão ler agora em abril, nós temos a primeira. Que é o Azul Dentro do Banheiro, da Marzinha. Da Marlene Mourão, de Corumbá. Como é que vocês fazem essa seleção do autor que vai ser? Nossa, dificílimo. A gente se mata fazendo. Mas abriu um edital, um convite, alguma coisa? Ou é vocês que selecionam? Porque não é só pelo conteúdo do livro, se é um bom livro, se não é um bom livro. Hoje em dia a gente precisa pensar na quantidade de páginas também. Né? Nós tivemos um segundo encontro, que ele falou 4 horas.
né? Que foi um livro muito longo, assim. Então, a partir daquele encontro, a gente só pensou em livros menores. Então, assim, foi pensando nisso, né? E também quem que tá agora aí em vista, né? A gente tem o livro dele, ele falou que o Caixa d'Água vai ser o segundo livro lido no projeto, né? No mês de maio. A gente está, assim, agora a gente estava começando a fazer algo para que não tenha esse sentido da Paulo Gustavo, que a gente convida também curadores. Então a gente vai começar a fazer esse movimento de convidar 3 curadores, 3 pessoas, para selecionarem 3 livros, né? E fazerem um textinho sobre esses 3 livros, por que esse livro tem que ser lido. E aí o público vota. Então isso também, a gente fez isso, o último que ganhou foi o Macabé, só que a curadoria foi nossa, né? A gente que selecionou os 3. Mas agora pensando nesses caminhos, assim, né? Do que está sendo lido, como está sendo lido. A gente está tendo uma atenção também muito importante para gênero e raça. Basicamente todos os livros que a gente lê foram de mulheres, mas assim, todos foram de mulheres. Todos foram de mulheres. Mas isso em nenhum momento entrou como não era um critério. Não, porque a gente está lendo mais mulheres. Acho que assim, é uma preocupação nossa em ler mais mulheres. Porque as mulheres estão escrevendo melhores que os homens mesmo. Assim, as mulheres. Porque eu acho que às vezes o homem ele tem uma questão que ele não estuda, porque ele acha que ele já é autossuficiente. E a mulher não. Ela tá com 500 questões patriarcais que ela tá estudando, tá lendo, tá fazendo um monte de coisa ali atrás. Enquanto às vezes eu acho que nós homens a gente tá meio assim, tá bom, pô, eu tô escrevendo, sou escritor, sabe? Eu sou o cara. Tem esse discurso do eu sou o cara, então assim, é mó maluco isso. Você acha que a mulher pesquisa mais? Eu acho que ela se esforça mais por achar que ela Sim. precisa fazer 3 vezes mais, assim, Pra poder pra se sobressair, pra ser reconhecida. Tem uma angústia muito grande, então eu preciso de coisas que validem o meu conhecimento, né? Preciso estar na academia, né? Digo academia assim, preciso ter um mestrado, preciso ter isso, preciso ter aquilo, reconhecimento de lugar tal, enfim, eu acho que tem uma angústia maior para ser reconhecidas. Sim, também acho. Você está dizendo que isso não é da educação, é o patriarcado mesmo que leva a mulher para ela se sentir, para ela disputar, ela precisa se preparar mais, para ela estar no mercado, ela precisa ter mais elementos que o... Não, talvez para ser mais reconhecida mesmo, né? Às vezes a gente tem um homem muito mediano que é mais reconhecido do que uma mulher que, né, tem um vasto conhecimento. Tem muito mais conhecimento do que... E ele, por ser homem, ele ocupa o espaço. E aí a gente vê agora esse movimento mudar, porque a gente tem algo muito, muito bonito que aconteceu no Brasil, que é o Leia Mulheres, que é uma organização de mulheres para lerem mulheres, que isso, para mim, eu acho que daqui a pouco a gente vai começar a estudar isso mais a fundo, mas cria uma mudança na forma que a gente está consumindo a literatura contemporânea. Então, se a gente pega os grandes autores, as grandes autoras de hoje, muitas são mulheres, assim. E eu acho que isso é um fortalecimento de uma sociedade civil organizada, de um movimento feminista que está falando assim, não, as mulheres existem, a gente vai ler elas. Então a gente tem a Aline Bey, Andrea Del Fuego, Natália Timmerman, Mariana Salomão Carrara, quem mais? Tem a Andrea Del Fuego, tem a própria Anitta Deac, enfim, tem muitas mulheres hoje que elas estão nas listas dos mais vendidos. É a Carla Madeira, é a autora mais lida do Brasil, assim, né? A Carla Madeira. Então, acho que esses movimentos da sociedade civil conseguem fazer mudanças na literatura, assim, na forma como a gente consome e está pensando em literatura hoje. Acho que isso é bonito, assim. Nesse projeto de leitura que vocês fazem, o objetivo principal de vocês, claro, vocês trabalham com livro, com literatura e tal, e é bom ter esse público. Esse público é um nicho, ou vocês... O convite é aberto, Instagram, Facebook... O convite ele é aberto, tá no Instagram, tá sendo divulgado já. Esse primeiro, né, a primeira leitura, ela é mais pro final do mês, é dia 19. Mas tá lá já a divulgação. E cada autor também, isso eu acho que é importante ressaltar, a gente não falou. Cada autor que vai vir de fora, que a gente está trazendo, vai dar uma oficina também. Essa oficina vai ser dada na CUFA, né, aqui no polo da CUFA em Campo Grande. E aí, daqui a alguns dias, nós estaremos
divulgando a oficina também. Então, num dia é leitura, no outro dia é oficina. Uma oficina de escrita, uma oficina... Aí já é mais para os profissionais, para quem... Para quem tem interesse, não necessariamente profissional. Tem pessoas que Sim. pararam de escrever, de repente quer se colocar para fazer um exercício, né, assim, de escrita, pensar junto com essa pessoa que está ali já escrevendo, né, naquele momento. Por exemplo, essa primeira oficina que veio no Caio Zero é experimentação em quadrinhos. Então, assim, não é necessariamente para quem está fazendo quadrinhos, mas é para quem quer experimentar isso. E tanto para quem já trabalha com isso, né, quer experimentar outras coisas, como também quem quer experimentar o início de algo, assim, eu acho que a gente pensa essas oficinas como algo muito aberto. A gente fala para eles que a gente tem um caráter de formação desse projeto muito grande, então, assim, é formar leitores, é formar escritores, é formar editores, então tem uma preocupação nossa com isso. Vocês estão, na verdade, abrindo o mercado mesmo, né, expandindo. Vocês, como que é isso no Mato Grosso do Sul? Vocês, jovens empreendedores, fazendo isso, a expectativa nessa fase o direito de errar, o direito de acertar, tem essa preocupação? Eu acho que assim, existe direito de errar quando se nasce herdeiro. Mas você tem o direito de errar. Mas, por exemplo, a gente está, a Bianca e o Felipe, eles estão, e aí eu entro agora aqui também, mas eles estão há mais de um ano discutindo como ter uma livraria física. E isso é muito difícil, assim, porque tem um caráter, que é o caráter das livrarias que a gente conhece, existem muitos sócios. A Saraiva fechando e vocês querendo abrir. Sim. Isso, é nesse cenário, mais ou menos nesse cenário. Assim, como ter uma livraria física. A Amazon vendendo livro a preço de banana, assim, a concorrência com a Amazon é muito cruel. Eu deletei o Kindle, que vende livro da Amazon, parei de... É um negócio muito cruel, assim, porque aí a Amazon vende por R$30 e a livraria tem que vender por 60. Então, assim, o negócio é muito desleal. Então, acaba que é muita concorrência. E até por isso que as livrarias se entendem hoje como um espaço de convivência, né? Um espaço de que você vive lá. Então, tem a Gato Sem Rabo ou a Megafauna, que tem um restaurante? Megafauna tem um Megafauna tem um restaurante dentro, maravilhoso, caríssimo. A Livraria da Tarde tem café, quase todos eles têm um café dentro. A Livraria Simples, que é ali na Rua Rocha, em São Paulo, eles abriram da mesma rua, um pouquinho depois, assim, um bar. Patuscada também tem bar. Patuscada também tem bar, então, assim, eu acho que elas estão se repensando. Se repensando o tempo inteiro. Né? Porque não pode ser uma loja, né? Quando eu procuro um espaço físico para livraria, por exemplo, às vezes vai passando na rua, vai dando uma olhada assim, eu nunca olho para sala, para salão comercial, essas coisas. Porque não chama minha atenção, eu não quero uma lojinha, né? Uma loja que a pessoa entra ali, compra o livro e vai embora. E não conversa e nunca mais volta, enfim. Mas é um espaço de convivência mesmo, onde estejam acontecendo. Essas leituras vocês vão fazer em algum espaço de livraria? Não. A gente está tentando também pensar os lugares que podem ter uma livraria. Então a gente está fazendo em bares. A gente tem um pensamento do Peter Brook que é em todo chão uma possibilidade de palco. E eu acho que pensar assim, em todo espaço uma possibilidade de uma livraria existir. Então, agora o primeiro bar que a gente vai fazer é o Copo Bar, e aí depois também a gente vai pensando nos lugares, mas é sempre no Copo, é sempre em um bar ou uma boate, alguma coisa assim, e a oficina é sempre na CUFA. A oficina é sempre na CUFA mesmo, e só a leitura que vai trocando de lugar, assim. Mas o Copo é um bar muito legal que está ocupando o centro da cidade. Então o centro, ao invés de ficar morto de noite, né, ele tem um bar ali, um bar muito querido, com DJ, com MPB, músicas gostosas, assim, ali com pessoas vivendo naquele lugar. Vocês são bastante atrevidos, né? MPB, vocês param tudo, vamos ler agora um livro. Mais ou menos. Tipo, para tudo que tá acontecendo, o pessoal tomando uma cerveja, para tudo que tá acontecendo, agora a gente vai fazer uma leitura aqui. Vocês vão ler o livro da leitura do mês, a leitura do mês de vocês. E é uma forma ótima de se ler, o livro é diferente, né? Sim. Eu falo assim, às vezes eu não li nenhum livro esse mês. Não, eu li sim, eu li aquele dia lá, que eu tava lá escutando Febrário, mas alguém leu um livro, eu li um livro, tá lido, né? Tá na lista.
É assim, o Brasil é o quê? A gente lê 2 livros por ano no Brasil, né? Então, assim, repensar o jeito de ler num bar, ler tomando cerveja, ler com os amigos. É uma outra forma de propor uma leitura, assim. E eu lembro que tem um professor e uma professora da Federal, que é a Rosana e o Wellington, um dia eles foram numa leitura e eles falaram, isso é aula de literatura. Vocês estão lendo um livro, isso é uma aula de literatura. Então vocês estão dando uma das melhores aulas de literatura que eu já vi. Então, é um pouco essa sensação, assim, aqui no bar, por exemplo, tá lotado, assim, de pessoas lendo. E aí chegaram pessoas mais tarde falando assim, já acabou a leitura? Então, assim, é isso. Esse livro que a gente vai ler agora, o Azul, é de uma escritora muito especial para mim, de Corumbá, que fazia poesias subversivas nos anos 80, foi elogiadíssima pelo Manuel de Barros. O Manuel enviou uma carta para ela, rasgando elogio para ela, falando que se inspira nela, inclusive, assim, e a gente consegue ver depois que se inspira mesmo, mas é uma poética muito bonita de uma pessoa que foi esquecida durante muito tempo na história da literatura do Mato Grosso do Sul. E tá viva, tá produzindo. E a gente já queria que ela viesse para Campo Grande, enfim, a gente está pensando, vendo, organizando isso, assim, mas é bem bonito pegar esse livro, que é um livro que para mim é um clássico na literatura do Mato Grosso do Sul, e trazer ele para que mais pessoas conheçam ele, assim, e eu acho que o evento também propõe isso, assim. Isso. São 3 eventos. 3. Já tem data? Já tem data. Então, vamos falar das datas, aonde o endereço do Instagram, vamos... Sim, quer falar do Instagram enquanto eu vou baixando as datas? Toda a programação estará no Instagram da Amor, @Amor Livraria, Amor com H no início. Nesse primeiro mês, agora em abril, nós temos o escritor Caio Zero, né? Ele é artista, arte educador numa escola do Rio de Janeiro, né? Escola pública. Ele trabalha com quadrinhos, ele tem um quadrinho publicado pela Editora Incompleta e um livro infantil publicado pela Companhia das Letras. Ele vem para ler o livro Azul Dentro do Banheiro, da Marlene Mourão, autora lá de Corumbá, junto com a artista Ana Espinosa Horn. Ele vai fazer a leitura junto com ela e em seguida a psicanalista Lígia Burton vai se juntar para fazer um bate-papo sobre o livro. Aí depois lá, 25 de maio, a gente tem a leitura do Caixa d'Água com a Luísa Romão, que é uma escritora que ganhou o Prêmio Jabuti de Livro do Ano, o melhor livro de poesia, um dos grandes nomes da poesia contemporânea brasileira. O livro também Guardamos Pedras Aqui, onde ela remonta uma tragédia de Ilíada por meio do Islã. Então é um algo... É bem incrível, assim, é um livro que a gente leu, inclusive. Ela vai ler com a Carol Castanha, que a Carol é psicanalista também. A Carol é. É um dia de psicanalista, porque o debate vai ser feito também pela Sloane Machado, que também é psicanalista. E escritora aqui em Campo Grande. Também. E aí depois em junho a gente tem os 6 desenhos de Duisburg, que vai ser dia 15/6, com a Monique Malcher. A Monique, ela é uma escritora que ganhou o Jabuti de livro de contos, está preparando o seu romance para ser publicado na Companhia das Letras agora. É uma autora do Pará, muito importante para a literatura contemporânea brasileira também, principalmente dos contos, a nova geração. O 6 Desenhos de Duisburg é um livro de um autor daqui do Mato Grosso do Sul também. Não é do Mato... acho que ele é do Mato Grosso do Sul, ele mora no Mato Grosso do Sul, ele... O Henrique Comaço. Fiquei nessa dúvida agora, mas ele está aqui, residente do Mato Grosso do Sul, já tem boas décadas. Ele também foi indicado ao Jabuti de melhor livro de contos no mesmo ano que a Monique. A Monique ganhou, mas assim, eles têm esse encontro deles, essa história deles, que vai ser lido com a Isabê também, que é uma artista visual daqui do Mato Grosso do Sul, bem importante também, eu acho que para nossas artes visuais. E a Rosana Senelato, que é uma professora da UFMS, vem para discutir depois o livro. Assim. Então são esses... E então, cada dia desse depois tem uma oficina. Uma oficina. Dada pelo autor que está vindo de fora. Pelo visitante. Pelo visitante. Pelo visitante. Essas oficinas, a primeira vocês falaram que é sobre quadrinhos. A segunda... A gente está vendo a ainda. Estão sendo fechadas. Mas assim, o importante é saber que as datas, os horários, tudo está sendo divulgado
né? Dessa primeira leitura já está lá, já as pessoas podem acessar. As inscrições para a oficina vão sair provavelmente essa semana, então assim, agora a gente está divulgando ainda a leitura, mas essa semana já saem as inscrições para a oficina. Tem número limitado para a oficina? Tem um número que a gente gostaria de trabalhar que é de 20 a 30 pessoas. A gente não gostaria de passar disso, até porque o tempo da oficina é muito curto, é 1h30. Então, assim, não dá também para passar muito disso. Mas algo que a gente está pedindo é que levem 1 quilo de alimento não perecível em tudo todas as ações do projeto. Para que a gente consiga distribuir isso para a CUFA, que eu acho que é um movimento bem importante. Assim. As oficinas todas serão na CUFA. Todas da CUFA. Mas colher os alimentos a gente vai estar colhendo também nas leituras, né? Sim. Tá certo, a gente conversou com Febraro, como pronunciei corretamente, e com Bianca, que estão com o projeto Miolo, é isso? Miolo. Por que Miolo? É o miolo do livro. O miolo. O miolo é o meio do livro, assim. A gente tem uma também chamada lombada, que a lombada é a lateral do livro, a gente gosta. Somos criativos, mas bem óbvios. A gente conversou, portanto, com a Bianca e com o Febraro sobre a prática da leitura, e eles têm eu diria, muita coragem mesmo de parar no público para ler. Eu sou da minha geração, tinha que fazer a leitura silenciosa, né? Que a gente aprendeu a fazer isso. Mas, enfim, são os novos tempos. Se tiver alguma coisa que vocês queiram falar, que a gente não abordou, alguma mensagem, alguma coisa, fiquem à vontade. Acho que tá tranquilo. Eu acho que é só acompanhar o projeto. Acho que o projeto está reunindo bastante pessoas interessantes. Acompanhar a própria Amor, assim, agora a gente tem esse incentivo, mas depois não teremos. Então, assim, a gente vai continuar fazendo. Eu acho que a ideia de ler em voz alta é uma frase que a Bianca usa muito, que é da editora Sob Influência, que é ler e caminhar podem salvar a sua vida ou te levar para a cadeia. E eu acho que essa frase é uma frase muito bonita, assim, que eu acho que a gente vai reverberando ela. Leia, de qualquer jeito, em voz alta, silenciosamente, de preferência em voz alta. A leitura é feita para ecoar mesmo. Assim. Se alguém escuta por acidente, vai que mexeu alguma coisa. Então, assim, eu acho que é um pouco isso, assim, a gente nunca sabe qual acidente a gente causa que muda o mundo. E assim a gente vai terminando essa viagem no mundo literário do Mato Grosso do Sul. Parabenizar os dois pela iniciativa. Eu sei que toda iniciativa não é fácil, mas eu espero que vocês obtenham sucesso e que essas salas de leituras de vocês sejam povoadas de pessoas, de novas pessoas, de novos consumidores da leitura e da cultura sul-mato-grossense. Obrigado, e a gente vai encerrando mais esse episódio do Podmar. Obrigado.